Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a presença dos professores César e Silvana de Matemática. Participe você também dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Já retorna com a pergunta da Gemily Rosa. Ela é estudante do 7º ano da Escola Estadual Newton Amaral, no município de Betim. Ela faz a seguinte pergunta, professora Silvana: o que determina a medida de um ângulo? Ei, Gemily, tudo jóia? O que determina a medida de um ângulo? Me deu vontade até de pegar o tapete aqui. Sou perigosa. A medida de um ângulo, né? O que vai determinar? Por exemplo, eu tenho duas semirretas. Vamos pensar das canetas semirretas. Então, eu vou abrir e fazer a abertura dos ângulos. O que determina são os espaços entre um segmento de reta e o outro segmento de reta. Agora, se você estiver perguntando como determine, como pode medir esse ângulo, aí eu vou ter que usar o transferidor, tá? Agora, o que determina são as aberturas entre uma semirreta e a outra, tá bom? Obrigada. Entendido, né, Gemily? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 5º ano. É para mim mesmo. Isso, é para você. O que é variável quantitativa? Eu nem precisava ir lá. A variável quantitativa vai ser aquela variável, sempre quando você responder e fizer alguma pergunta, né, para o seu público-alvo, ele te responder com números, né? Então, ele vai te responder com números. Então, por exemplo, se eu falar assim, quantas balas você tem? Aí ele vai te responder 7 balas. Então, isso é uma variável quantitativa, tá joia? Então, sempre quando tiver uma resposta em números, né, que não representa posição, aí sim você vai falar que é variável quantitativa. Mais uma pergunta para você, professora Silvana, uma pergunta de 6º ano. O que é polígono e dê exemplos? Polígonos são todas aquelas figuras, né, formadas por semirretas, né, por semirretas. Então, ela tem todo o retângulo aqui formado por semirreta. O que é semirreta? É a linhazinha, né, que eu já expliquei, né? A gente pega uma linhazinha e estica, né? Ficou retinho. É semirreta, 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 semirreta. Então, é a figura plana, que ela tem que ser plana, que eu acabei de explicar, e formado somente por semirretas e não tem a abertura, tá certo? Por exemplo, esses quadros, né, ele é um polígono, que é formado só de semirreta, tá? Agora, se esses quadros tivesse quebrado aqui, ó, aberto aqui, ó, aí já não seria considerado polígono, porque teve abertura. Então, para ser polígono, tem que ser só figuras, né, nas laterais formadas somente de semirreta, tem que ser uma figura fechada e não pode ser cruzado. Quando eu falo não pode ser cruzado, eu peguei uma linha, passei de fora a fora, né, e cruzei, né, formando duas figuras separadas. Então, também não é considerado como polígono, tá bom? Complementando, tem até uma dúvida aqui, professora Silvana. E o que seria o não polígono? O não polígono seria qualquer figura que não entra nessa característica, né, que eu falo que tem que ser. Para ser polígono, tem que ser aquelas figuras planas, né? Aquelas figuras planas que não tem, que seja fechada e formada somente de semirretas. O não polígono é o que está do outro lado, né? Que no caso ele pode ter uma abertura, né? E pode também ter curvas. Então, qualquer figura que teve uma curva, é considerado como não polígono. Ou teve uma abertura, é considerado como não polígono, tá bom? Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 3º ano. Não entendi as fórmulas da posição da mediana. Pode explicar novamente, professor César? Sim, posso. Obrigado aí pela participação. Vamos lá. Então, vamos lá.
a primeira formulazinha que eu apresentei na aula era uma situação quando a quantidade de elementos do conjunto é uma quantidade ímpar. Então, vou colocar alguns valores aqui. Então, vou pegar até aqueles que eu tinha colocado agora. 9, 10. Vou colocar aqui o 11, 13 e 16. Então, no caso aqui, quantidade ímpar. Eu já coloquei eles ordenados, né? Aqui no caso são 5, a gente vai ter um subconjunto à esquerda e o outro subconjunto à direita, e aqui no caso a mediana. Aí tem uma fórmula lá, que eu coloquei na aula, que é o seguinte: o termo central, no caso a mediana, quando é quantidade ímpar, quando a gente fala de quantidade ímpar, a posição, vou colocar posição da mediana, ela vai ocupar a posição n mais 1 dividido por 2. Então, por exemplo, aqui tem 5 valores. A gente pode observar que a mediana aqui, ela está na posição, é o terceiro termo, né? Posição 3. Tem uns 5 quantidades aqui, né, de valores. Se eu colocar o 5 aqui, vai ficar 5 mais 1. E aí vai dar 6, dividido por 2, 3. Esse 3 é justamente a posição que a mediana está. Então, ela está na terceira posição. Então, isso aqui, no caso, quando a gente está trabalhando com uma quantidade ímpar. Já quando é quantidade par, a gente vai encontrar lá fórmulas para achar a posição dos termos centrais. Que no caso é n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Aqui é só o n que é dividido por 2. Vou colocar um exemplo aqui. Então, vou pegar aqui com 4 termos. Então, 9, 10, 11 e 13. Então, aqui eu tenho 4 elementos. Como é quantidade par, a gente não tem a mediana lá no valor central. Então, a gente tem que obter a média aritmética dos termos centrais. Agora, onde que vai estar posicionado esses termos centrais? Aí que está. Então, n dividido por 2, a gente vai pegar a quantidade e dividir por 2. Então, seria 4 ali, 4 dividido por 2, vai dar 2. Ou seja, eu sei que o primeiro termo central está na segunda posição. Então, é esse termo aqui, ó, que é o segundo valor. Já o próximo, olha, isso aqui já está nessa formulazinha, ó. Já foi calculado que é 2, então é só somar mais 1. Então, no caso, vai ser, vou colocar aqui 2 mais 1, que vai dar 3, ou seja, está na terceira posição, o outro termo central, que é esse daqui, terceira posição. E aí, a partir desses valores, eu vou obter a mediana. Excelente. Vamos para a próxima? Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 4º ano. Como posso compor um número natural? Muito obrigada pela Natural, pergunta. desculpa. Muito obrigada pela pergunta. Compor número natural, né? Natural. Deixa eu passar para o lado de cá. Por exemplo, se eu tenho 235, para compor um número natural, eu vou fazer o agrupamento, né? Então, é 200 mais 30 com mais o 5, que eu formei 235. Então, lembrando a vocês, pelo quadro posicional. O quadro posicional, ele vem muito com essa característica, porque o quadro posicional, ele vem com as unidades, dezenas, centenas, e cada um tem o seu valor, né? Cada um tem a sua valor próprio da sua posição, da sua ordem. Exemplo,
Se eu tenho meu quadro posicional, a unidade, a dezena e a centena. Lógico que quadro posicional vai ficar infinito, né? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma unidade, se eu tenho aqui, digamos, no desenhozinho, 4 dezenas, e na centena eu vou colocar 3, né, marcadores aqui na centena. O que significa para a composição dos números? É o que vale cada ordem que tem aí. O que tem em cada posição. Então, uma unidade tem o valor 1, né? Que é a unidade. A dezena, ela já é multiplicada pelo próprio sentido da palavra que fala dezena, ou seja, lembra 10. Que no caso, você lembra que a gente podia agrupar, quando inteira 10 elementos na unidade, eu agrupo, forma uma dezena, certo? Então, a dezena tem o valor da unidade, né? Da unidade para dezena, significa que eu multipliquei por 10. Então, a dezena vale 10. A centena, né, é 10 vezes 10. Centena, como o próprio nome disse, lembra 100. Né? Então, 10 vezes 10, 100. Então, significa que aqui na dezena, eu tenho 4 marcadores, né? Então, é 4, algarismo, vezes 10. 4 vezes 10, ficou 40. Na centena, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3, né, objetos aqui, ou 3 coisas, né? No caso, algarismo, o algarismo 3. 3 vezes 100 vale 300. Então, para eu compor esse número, é ajuntar todos esses números, é juntar ou ajuntar, que tem tudo o mesmo sentido. Então, juntando todos os números, como que fica? 300 mais 40 com mais 1. Somando todos, deu 341. Então, eu compus o número, né? O número está composto de 300 com mais 40 com mais 1, que formou o número 341, tá bom? Acho que você já respondeu, né? A próxima pergunta seria: o que é decompor os números? A decompor é o sentido inverso, também dentro desse sentido, né? Então, então, vamos pegar um outro exemplo para decompor o número. O interessante nos nossos números é que ele já vem falando para você quanto que vale cada parte da decomposição do número, né? Quando eu falo que vem falando, é só prestar atenção no que você está falando ou do que você está lendo, que você vai perceber a decomposição. Por exemplo, eu ponho 567, né? Aí que a gente fala os valores posicionais, né? Cada algarismo tem seu valor posicional, né? No caso, eu estou na unidade, então tem valor 7. Na dezena, é 6 vezes, né, 10, porque está na dezena, então ficou 60. O 5 está na centena, é 5 vezes 100, porque centena é de 100, então 5 vezes 100, 500. Mas você não precisa preocupar muito com isso, porque se você prestar atenção como você está falando, você já pega o valor posicional, né? Você já pega o valor relativo que é falado do número, né? Como que você vai fazer? Olha, 7. Você não falou 7? 7. Então, ficou 7. Na leitura não é 7? Aqui não é 567? Agora, vamos para o 6. Como que você falou? É 560. Então, você vai decompor, ficou 60. Porque como é que vocês representam 60? É o 6 e o 0. Na leitura, você não falou 500, não é? Como é que você representa o 500? Ó? Por isso que eu falo que o nosso número, ele já vem, se você prestar atenção na sua fala, ele já te mostra o valor posicional,
né? Porque você fala e você representa. Quando você fala 567, o 500, como que eu represento o 500? Aí eu pego e escrevo como é que representa o 500. E escrevo como é que representa o 60, porque é 560, aí eu represento 60. Tem outros jeitos de se fazer decomposição, que é o que eu estou te falando. Se você prestar atenção, é unidade, dezena e centena. Então, dezena é 10, porque foi a unidade vezes 10, né? Que formou dezena. De novo, prestando atenção de novo na nossa fala. Formou dezena. Lembra quem? 10. Então, tem o valor 10. A próxima casa aqui, quem que é? Centena. Lembra quem? 100. Então, é só multiplicar. 5 vezes 100, 500. 60 vezes 10, 6 vezes 10, 60. E unidade, a unidade é 1, 7 vezes 1, 7. Mas eu prefiro, na leitura do número, e prestar atenção na sonoridade e já ir escrevendo, né, o valor posicional dele. Por isso que eu falo que os nossos números, ele traz já na própria fala como que é o valor relativo de cada número na sua ordem. Cada algarismo na sua ordem, tá? Ótimo. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta agora, professor César, é uma pergunta de terceiro ano. Por favor, me dê um exemplo, professor César, de cálculo de mediana com números decimais. Ok, obrigado pela participação. Não tem mistério, não. Só tem que tomar cuidado quando for trabalhar com número decimal, não colocar em ordem, né, errada. Tem gente que às vezes confunde. Puxa de baixo, professor César, me dá. Aí. Então, vou criar aqui uns valores de uma situação para a gente poder verificar. Por exemplo, 3,1, 3,2 e 3,15. No caso aqui, né, 3 e 10 e 1/10, 3 inteiros e 2/10, 3 inteiros e 15 centésimos. Então, tem que tomar o cuidado, porque tem gente que às vezes lê aqui, ó, 3,1, aqui é 3,15, aí considera que esse aqui é maior, né? 3,2, 3,15, acho que 3,15 é maior. Lembrando que a gente tem que verificar sempre, né, a leitura nossa, sempre da esquerda para a direita, a gente fazendo essa comparação. Então, a unidade aqui, ó, o que é a parte inteira, são iguais. Então, o que a gente tem que comparar agora é a parte dos décimos. Então, no caso, esses dois aqui estão empatando, né? É a mesma quantidade. Aqui não tem nada, é como se fosse o zero. Você pode até preencher para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Quando você coloca todos com a mesma quantidade de casas decimais, fica até mais fácil de visualizar qual que é o maior, qual que é o menor. Depois que você fez isso, você vai ordenar eles. Então, é o 3,10 ou 3,1, depois 3,15 e 3,20. Pronto, são 3 termos, uma quantidade ímpar. Então, sem dividir por 2, vai dar 1 e vai dar resto 1. Ou seja, vai ter o termo central. Então, esse termo central aqui, que é, no caso, a nossa mediana. Agora, caso se fosse uma quantidade par, a gente tem que pegar os valores dos termos centrais e fazer o mesmo processo. É somar os dois valores e dividir por 2. Bom. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta. Como decompor o número? Voltamos em decomposição. Como decompor o número 2.357? Um exemplo esse agora ficou fácil, né? Já está com o número para exemplificar, né? 2.357. 2.357. Eu quero até mudar o número, né? Obrigada pela pergunta, né? Então, vamos lá. 2.000, fazendo para você. 2.357. Então, 2.000, como é que eu represento 2.000? 2.000, eu vou colocar, ó, 2.000. Eu não falo 300, então ficou 300.
50 e 7. Tá aí a decomposição. Então, de novo, toda vez que você pegar na leitura do número, fica bem mais fácil para você representar e fazer a decomposição, tá? Mas se quiser colocar a ordem, também não tem importância, né? Eu posso colocar a unidade é 1, a próxima é dezena, então é 10, a próxima centena, então é 100, o próximo, a ordem, é unidade de milhar, então unidade de milhar, que é 1000. Então eu posso multiplicar o algarismo por 1000. Então 2 vezes 1000, 2000. 3 vezes 100, 300. 5 vezes 10, 50. 7 vezes 1, 7. Mas eu ainda acho mais fácil na leitura. Excelente, vamos para a próxima, também é para você. Professora Silvana, já quer ficar em pé? É uma pergunta de 7º ano. Voltando para o transferidor, como vou usar o transferidor para construir e medir ângulos? Construir, medir ângulos? Isso. Então, voltando ao nosso transferidor, né? Eu vou repassar bem porque é aula de medida de transferidor. Apesar de parecer ser repetido, é repetido para aprender, tá? Não parece, não. É para aprender. Então, para construir ângulo, eu já mostrei para vocês. Sempre eu começo pelo referencial, pelo marco, né? Pelo centro, né? Da base do transferidor. Todo transferidor vai ter uma marquinha mostrando aonde que é o centro da base do transferidor. Então, para construir um ângulo, eu vou, digamos que eu quero fazer um ângulo de 50 graus. Fazendo um ângulo de 50 graus. A primeira coisa, eu coloco o marco, né? Ponho o centro da base do transferidor no ponto e marco o ponto zero. Marquei o ponto zero, tá? Aí, eu estou querendo fazer o 50. Então, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vou no 50 e marco o 50. Marquei os 50, eu tenho os 3 pontos e já fiz a abertura do meu ângulo. Agora é só unir os pontos. Unindo os pontos. Então, significa que eu tenho um ângulo com abertura de 50 graus, tá? Agora, para medir, né? Porque estava para construir e para medir. É o contrário, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o esquadro. Estou olhando esse esquadro, né? Peguei o esquadro. É um objeto, né, que eu tenho um ângulo aqui, ó, que eu tenho um segmento de reta com outro segmento de reta e aqui, né, no encontro dos dois segmentos de reta, né, é um ângulo. Então, vou passar para cá porque vai ficar mais fácil depois para medir. Só vou passar aqui. Que ângulo que é essa abertura aqui? A pergunta é, qual o ângulo dessa abertura? Então, você vai fazer como? Vou pôr o centro da base do transferidor no vértice do ângulo, no pontinho do vértice do ângulo. Vou pôr um lado do meu ângulo no zero do transferidor, na linha zero do transferidor. E aí é só contar. 0, 10, 20, 30. Significa que esse ângulo é de 30 graus, tá bom? Excelente. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 3º ano. Qual é a melhor medida a ser usada? A média ou a mediana?
Obrigado aí pela participação, pela pergunta. Qual que é melhor? Bem, primeiro é o seguinte, você vai fazer o exercício de matemática, tem que ver o que está pedindo enunciado, né? Agora, se você fosse querer fazer alguma pesquisa, alguma análise dos conjuntos de alguns valores, aí, como foi citado aí na aula de hoje, na mediana, tem algumas situações que, quando tem valores muito extremos, né, da maioria, ele acaba prejudicando aí o cálculo da média. Ele interfere no cálculo da média. Eu lembro bem lá na nossa aula hoje, teve uma situação que tinham 5 alunos, que um tirou 0 e os outros alunos tiraram de 6 pontos para cima. E quando foi obter a média para esse conjunto, deu 5,8, ou seja, não representou aquele conjunto de alunos. Então, a adequada nessa situação seria a mediana, por causa do valor 0 que jogou a média muito para baixo. Então, é essa que é a diferença aí do uso da média e da mediana. Então, no caso, essa situação, a mediana que foi adequada, né? Não a média, a mediana que foi adequada. Agora, na maioria das vezes, a gente utiliza a média. Obrigada, professor César. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Flávio Gomes e da professora Eliana de Marques. Agradeço a presença do professor César, da professora Silvana, e você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!